Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus lhe ilumine na sua prova. Bom, vocês devem estar se perguntando: nossa, professora, como a senhora é uma pessoa ruim? A senhora só veio fazer a revisão para a gente aqui faltando menos de 24 horas para a prova. Não, gente. Não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa desinteressada aqui com vocês. É porque nos últimos dias eu peguei uma gripe tão forte, mas tão forte, que eu não tinha condições nenhuma de gravar aula. Hoje eu ainda não estou 100%, mas eu falei, gente, o pessoal está esperando. Vou gravar um aulão para a prova de vocês, beleza? Se em alguns momentos eu fechar a câmera, vai ser por conta da minha respiração ou para eu tomar uma água, tá? Mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vamos lá, então? Pessoal, vamos começar falando da lei orgânica do município. Se você assistiu às aulas, você viu que a VUNESP, ela foi muito bem detalhada, ela foi muito minuciosa naquilo que ela pediu, naquilo que ela quis, naquilo que ela te cobrou. Então, nós vamos passar pelos artigos que a VUNESP pediu para nós passarmos, fechou? Então vamos lá para a lei orgânica. Só para ter como referência, graças a Deus, o Desafiando Concursos conseguiu uma parceria com uma das referências, tá? Tanto em prova da ordem, OAB, concurso, advogados, quem está estudando para concurso, nível médio fundamental, não importa, que é a editora Mizuno, que é uma editora jurídica, tá? Se você quiser depois dar uma olhadinha de direito administrativo, é bem bacana. Bom, então, lembrando, pessoal, que o edital, ele passou por uma ratificação, tá? Uma retificação, passou por uma alteração. Se não me falha a memória, foi dia 7 de algum mês, eu não sei se foi de dezembro, agora eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas passou por uma alteração. Então, é muito interessante, foi naquela parte que trata do processo administrativo lá na Lei 82 de 2011, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, você tem acerca da organização municipal. Por que que essa parte é muito interessante? Vem comigo aqui no quadro. Quando nós estamos falando tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, os entes federativos, o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que eles são dotados de autonomia. Essa autonomia ela é garantida pela Constituição, lá no seu artigo 18 da Constituição Federal. Então, o fato do município ele ter autonomia, então ele pode fazer várias coisas dentro do seu município? Pode, desde que estas coisas sejam de interesse local. Aonde eu tenho isso? Artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. O município ele pode tratar de assuntos? Pode, desde que seja de interesse local. Então, você tem, por exemplo, a Câmara Municipal legislando. Então, ela vai legislar sobre assuntos de interesse local daquele município. Beleza? Pessoal, eu fechei aqui um pouco, porque o sol começou a bater na fiação aqui do computador. Então, você já sabe, né? Aquele receio, se der problema. Enfim. Então, vamos lá, ó. Então, nós temos aqui, no artigo 1º, falando que o município de Mogi das Cruzes pertence a quem? Ao estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Ele é uma pessoa jurídica de direito público, então, obviamente, não é direito privado. No pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira. Então, esses são os três pilares da autonomia do município: uma autonomia política, uma autonomia administrativa e uma autonomia financeira. O que que você acha que nós temos? As eleições municipais, por conta dessa autonomia, tá? Reger-se-á por essa lei orgânica. Artigo
29 da Constituição Federal. O artigo 29 da Constituição Federal, ela garante que os municípios, eles irão se reger, eles irão se fundamentar, eles irão trabalhar dentro de uma lei orgânica. Por quê, pessoal? Porque nós temos essa estrutura aqui, ó. Nós temos a Constituição Federal de 88. Cada estado possui a sua Constituição estadual, e cada município possui a sua lei orgânica municipal. Rebeca, eu poderia falar que a lei orgânica ela é uma Constituição municipal? Alguns denominam sim, outros denominam não. Mas como a Constituição Federal trata por lei orgânica do município, essa é a denominação que nós usamos, beleza? Vamos lá. O artigo 2º fala que todo poder emana de quem? Todo poder emana do povo. Cuidado que na sua prova pode falar assim que todo poder emana do Estado. Não, todo poder emana do povo. E esse poder, ele é exercido por quem? Pelos representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da Constituição Federal. O artigo 3º, ele é muito importante porque ele diz o seguinte, ó: são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aí você vai falar assim, prof, quer dizer então que no âmbito do município não tem judiciário? Não, vamos lá para a nossa estrutura. Nós temos o quê? A União, os estados e os municípios. Aqui você tem o legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, executivo e judiciário. No município, você só tem o legislativo e o executivo, você não tem o judiciário. Ou seja, você não tem o judiciário municipal, você tem o legislativo, você tem o executivo, ou seja, o legislativo, os vereadores, o executivo, o prefeito. Você não tem juízes municipais, você não tem ali judiciário municipal, beleza? Isso é muito interessante, porque às vezes na sua prova o examinador pode tentar te confundir com a Constituição Federal, beleza? Bom, trouxe aqui para vocês esse esqueminha, desculpa, gente, que trata das autonomias do município. Então, você tem autonomia política, administrativa e financeira. Essas são as autonomias. Rebeca, não é soberania? Não. Soberania é uma coisa, autonomia é outra. Soberania é o fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º da Constituição Federal. Ou seja, essa soberania significa dizer que você tem a República Federativa do Brasil. Ela é formada pela união indissolúvel dos estados. Essa união indissolúvel, tanto dos estados, quanto do município, quanto do Distrito Federal, é um direito que nós chamamos de direito, o princípio de secessão. Ou seja, o estado, o município, enfim, o Distrito Federal não podem, né? Por exemplo, no caso aqui do município, Mogi não pode querer sair, beleza? Então você tem como o fundamento soberania. Já a autonomia é o que é garantido lá no artigo 18 da Constituição. A autonomia é diferente. Quer um exemplo de autonomia? Só para você entender. Vamos supor, eu aqui no Desafiando Concursos. Vamos imaginar que tem um professor de matemática aqui comigo, tá? E aí eu falo pro professor de matemática assim, professor, olha, o senhor pode usar o slide que o senhor quiser, o senhor tem autonomia. Eu vou te passar o padrão, mas o senhor pode usar a cor verde e vermelho, o senhor pode colocar a letra de amarelo, a letra de azul, verde fluorescente. Eu estou passando ao professor de matemática uma autonomia. Então, ele pode agir, ele pode atuar da maneira que ele bem entender, beleza? Em alguns momentos, pessoal, se for necessário, eu vou ir dando uma puladinha, tá? Porque o material, ele é extenso, então qualquer coisa eu vou ir pulando, tá bom? Bom, o artigo 4º fala dos símbolos do município. Os símbolos do município estão garantidos lá no artigo 13 da Constituição Federal. No caso do município, quais são os símbolos? A bandeira, brasão, o hino, que são representativos da cultura e da história do município. Já o artigo 5º vai falar o seguinte: o que são os bens do município? Quais são eles? Bens móveis, imóveis, direitos e ações. Já o artigo 6º fala que ainda o município ele pode ter uma parceria ou uma colaboração com os entes federativos.
com a União ou com o Estado, ou ainda em suplementação a ambos. Para quê? Para que você venha a ter o alcance dos direitos sociais, então direito à educação, saúde, trabalho, lazer, visto que quando nós falamos das competências do município, nós temos três competências. Nós temos as competências. Eu vou até abrir aqui minha tela para vocês verem, ó. O que nós temos no município? Nós temos três tipos de competência. Primeira delas, você tem a competência privativa. Segunda, você tem a competência comum ou concorrente. Essa daqui você tem a união da União dos estados e dos municípios trabalhando em prol de alguma coisa. E a terceira competência? A terceira competência é a competência suplementar, que está garantido lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Fala o seguinte, ó, que o município ele pode suplementar a legislação federal e estadual naquilo que lhe couber. Então, aquilo que for de competência do município, que estiver faltando ali, ele podendo suplementar nas legislações federal e estadual, ele pode, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu apagar aqui, porque se eu precisar voltar, já está tudo nos moldes aqui, tá bom? Pessoal, uma pausa só para tomar uma água, tá? Só um minutinho. Bom, nós temos na seção 2 acerca da divisão administrativa do município. Por quê? O artigo 7º diz o seguinte, ó, que fica mantida a divisão administrativa do município nos distritos já existentes, que vierem a ser criados os termos do parágrafo único do artigo 145 da Constituição do Estado de São Paulo. Gente, cuidado. Quando nós falamos de distrito, pode ter criação, divisão, enfim, porém sempre observada a legislação estadual, beleza? Bom, artigo 9º. Se eu tenho uma alteração da divisão administrativa, ela pode ser feita? Pode. Quando que ela não vai poder ser feita? Em ano de eleição municipal. Então, se eu estiver falando de um ano de eleição municipal, a alteração da divisão administrativa não pode ser feita, beleza? Agora, os limites territoriais do município podem ser alterados? Podem, porém, na forma estabelecida nas constituições federal e estadual, beleza? Bom, agora aqui nós vamos passar um pouquinho pela competência privativa do município. Onde eu tenho o início dela? No artigo 11 da Lei Orgânica. Diz o seguinte: o município compete prover tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse. É um exemplo? O STF entendeu recentemente como é que faz para estabelecer horário de funcionamento do comércio? Competência do município. Tem feriado que é o município que vai entender se eles irão ou não adotar aquele respectivo feriado, porque é um assunto de interesse local, é um assunto de peculiar interesse do município, beleza? Então, o município pode fazer dentro da competência privativa, porque é o seguinte, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem autonomia. Então, você tem o município possuindo competência também. A partir do momento que ele é autônomo, ele tem competência para fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai reformar a sua casa. Aí você fala assim para a pessoa que vai reformar: olha, eu te dou total autonomia para você reformar meu quarto da forma que você quiser. Se você quiser colocar uma parede branca, outra rosa, enfim, você faz o que você quiser. Então você passou para essa pessoa uma autonomia. Então ela tem competência para poder fazer o que ela quiser, beleza? Então, inciso 1. Ele pode legislar sobre assuntos de interesse local. Ele pode suplementar as legislações federal e estadual no que lhe couber. E aí você pode se perguntar, Rebeca, mas o que ele vai suplementar? Porque a Constituição Federal, no artigo 30, ele traz assim
Olha, o município vai poder suplementar a legislação federal e estadual nisso, 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 nisso. Então, entende que essa suplementação à lei federal e estadual também será feito naquilo que é de interesse local do município. Então, a Constituição não te trouxe o que o município vai suplementar, mas a partir do momento que você tem uma competência de que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local, então entende-se que essa suplementação também vai ser feita no assunto de interesse local. Desculpa. 3. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Pode também criar e suprimir distritos, observando o disposto no artigo 9º e as legislações federal e estadual que digam respeito à matéria. Pode também elaborar o orçamento anual e o plano plurianual de investimento. Ele pode instituir e arrecadar os seus tributos, bem como também aplicar as suas rendas. Pode fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Ele pode dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. Ele pode também dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços públicos locais. E eu te pergunto, como que a banca gosta de cobrar isso? Você tem lá as competências privativas, beleza? Estamos vendo o artigo 11, né? Competência privativa. Como que a banca vai fazer com você? Legislar sobre assunto de interesse, interesse local e de outros distritos. É assim que ele vai fazer. Ele vai colocar algo que não tem nada a ver. É por isso que sempre que eu falo de lei orgânica, eu falo a parte de competência privativa e competência comum, enfim, é importante você dar uma olhada, para que ele não venha te confundir. No artigo 14, você tem aqui acerca da competência concorrente. Então, ele. Ai, coloquei a mão no microfone, gente, desculpa. Então, ele fala o seguinte, ó. Essa competência concorrente é quando você tem a União, os estados e os municípios. Beleza? O que esses três entes federativos juntos podem fazer? Eles podem zelar pelo respeito tanto à Constituição, às leis e às instituições democráticas, vão zelar pela conservação do patrimônio público, vão cuidar da saúde e assistência pública, de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Lembrando que nós não temos mais tecnologia portadores, sim pessoa com deficiência, tá? Também proteger e impedir a evasão. Ó, proteger e impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras, monumentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Beleza? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Está percebendo que é algo bem social? Lembra um pouco o artigo 6º, né, na Constituição. 6. Protege o meio ambiente, vai combater a poluição em qualquer de suas formas. Vão preservar a floresta, fauna e flora. Vão fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. E vão promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e saneamento básico. Vão combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, vão promover ali, né, a integração social, vão registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais de seu território, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito, e vão fiscalizar os locais de venda as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Beleza? Tomar uma água, pessoal, só um minuto. Vamos lá, gente. Afinal, dá tudo certo. Vamos lá, vamos desistir, não. Gente, se você assistir essa aula até o final, por favor, coloca nos comentários. Fui até o final, assisti até o final.
porque eu te faço com muito carinho. Às vezes eu posso até demorar a colocar uma outra aula, mas é como eu sempre falo, eu faço tudo sozinha. Então, é Deus e meus pais. Meus pais ficam na parte ali de ver os alunos. Ah, Rebeca, chegou um comentário, chegou uma mensagem. Mas na parte do material, eu tanto faço material sozinha quanto eu gravo sozinha também. Então, às vezes, não dá tempo de terminar tudo, ou às vezes fica faltando alguma coisa, ou vem, né, essas eventualidades igual essa gripe que eu estou. Mas, vamos em frente. Por favor, gente, fiquem comigo até o final, tá bom? Bom, a competência suplementar é isso que eu falei, que o município ele pode suplementar as legislações federal e estadual naquilo que lhe couber que disser respeito ao interesse do município. Bom, deixa eu descer a tela aqui para eu poder enxergar. Bom, acerca da legislação orgânica do município de Mogi das Cruzes, essa é a alternativa correta. Letra A. O município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito privado? Direito público. Errado. B. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Não, você não tem judiciário no município. Errado. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal? Certo, e nem todas estão erradas porque encontramos alternativas. Nem todas estão certas, na verdade. Beleza? A letra C de certo, tá? Compete ao município em parceria ou colaboração com a União ou com o Estado, ou ainda em suplementação a ambos, respeitados os princípios constitucionais e as leis municipais, assegurar a todos os habitantes do seu território direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência e a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e aos idosos, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Certo ou errado? O que você acha? Alternativa certa. Artigo 6º. De acordo com as competências, compete ao município privativamente. Então, aqui quer saber o artigo 11. O que compete só ao município? A letra A. Proteger e impedir a invasão, a destruição, a descaracterização de obras, monumentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, inclusive as paisagens notáveis. E aí? O que você acha? Competência em comum, errado. B. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Competência comum, errado. Proteger o meio ambiente, e combater a poluição em qualquer de suas formas. Errado. Competência comum. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Comum. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas. Correto. Competência privativa. Letra E. Beleza? Bom, vamos lá agora falar um pouquinho o que o município não pode fazer. Falamos que o município pode, mas aí você fala, Rebeca, o que o município não pode fazer? Deixa eu só ver aqui, pessoal. A quantidade aqui do material. É, eu vou ter que depois ir dando uma cortada. Ah, não, achei que vai dar, deixa eu ver. Ai, gente, acho que eu vou querer passar por tudo com vocês. Eu acho que eu vou querer passar por tudo aqui. Não sei, vamos ver. O que o município não pode fazer? Ele não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou subvencioná-los, embaraçá-los em funcionamento, não pode recusar fé aos documentos públicos, não pode criar distinção ou preferência entre brasileiros e estrangeiros, artigo 5º da Constituição, tá? Não pode subvencionar ou auxiliar propaganda político-partidária ou com fim estranho de administração. Então, vamos supor, usa ali um recurso da administração pública para poder fazer uma propaganda político-partidária. Que coisa feia, hein, gente? Não pode manter publicidade de atos, programas, obras, serviços ou campanhas em órgãos públicos que não tenham caráter educativo. Isso aqui é muito interessante porque faz menção ao artigo 2º da Lei 9.784, porque diz o seguinte:
que a administração ela vai obedecer os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditória, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Cuidado! O artigo 37 da Constituição te traz o LIMP: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas aqui é uma outra legislação, tá? E aí o inciso 3 do artigo 2º fala o seguinte, que é vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Supor. Vamos supor que no meu município ele é adquirido um espaço para fazer uma praça, por exemplo. E aí tem uma placa lá de seu tamanho. O vereador Zezinho da Serra. Que é Zezinho? Quem me acompanha sabe, sabe? Zezinho, prefeito, né, no caso. Melhor, o prefeito Zezinho, ele adquiriu esse espaço aqui para poder fazer uma praça para a sociedade. Que coisa maravilhosa! O prefeito Zezinho sempre muito atencioso com seus munícipes. Ele pode isso? Não. Pode ser divulgado? Pode. Em nome de quem? Em nome da prefeitura. A prefeitura do tal, 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 tal adquiriu. A prefeitura fez, não foi o prefeito Zezinho. Não foi ele, foi a prefeitura, tá? Vamos lá. Vou mudar aqui. Gente, parece que eu tô fechando os olhos. Ai, peraí. Vai, vai dar tudo certo. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívida sob pena de nulidade sem que o interesse público seja justificado. Gente, tudo na administração pública precisa ter o interesse público justificado, beleza? Instituir e aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Isso que a gente lembra muito do CTN, né? Código Tributário Nacional. Beleza? Bom, vamos falar agora dos servidores públicos, o que você vai ser agora. Artigo 17 diz o seguinte, que o município ele pode adotar o regime jurídico misto e plano de carreira para servidores da administração pública direta e indireta. Oi? Vê aqui. O que é administração pública? Administração pública. Direta e administração pública indireta. Direta e indireta. Vamos ver a diferenciação desses dois amiguinhos aqui. Administração pública direta, quem que você tem? Você tem 4 pessoinhas. Ah, é? Né? União. Gente, meu gato tá mexendo com o computador. Falei, gente, não quero, meu filho. Gente, o meu gato aqui empurrando meu computador. Franjinha, anda pra lá, menina. Gente, meu gato entrou na hora que eu comecei a minha aula. É, meu filho, não pode não. A gente pensa num gato que é um grude comigo. O nome dele é Franjinha. Franjinha, volta, menina, anda. Gente, grude. Onde eu estou esse gato está? Ai, gente. União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Esses 4 amiguinhos aqui compõem a administração pública direta. Agora, quem compõe a administração pública indireta? Isso aqui, ó. Autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Beleza? Dentro de administração pública indireta, você tem o que nós chamamos de descentralização. É quando esses amiguinhos aqui, eles descentralizam algum serviço para esses amiguinhos aqui. Entendeu?
basicamente isso, tá? Vamos lá. Bom, parágrafo. Opa, dei pausa aqui sem querer, gente. Parágrafo primeiro, ó. A lei assegurará aos servidores da administração direta uma isonomia de vencimento para os cargos de atribuições iguais. Então, essa isonomia, né, essa igualdade, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Ou seja, quando você tem isso aqui, eu diria que é uma peculiaridade dos cargos. Dos cargos. Ou seja, os cargos possuem a sua peculiaridade. Ou então, às vezes, você tem ali uma vantagem que é de caráter individual daquele servidor, daquele cargo, ou relativa à natureza daquele local de trabalho que o Zezinho exerce suas atribuições, tá? Bom, aqui nós temos a menção de outros incisos. Eu acho muito raro cobrar, não costuma se cobrar muito quando faz menção a outros incisos, no caso aqui do artigo 7º da Constituição. E, mesmo falando de servidor, a associação profissional sindical é livre, tá? Onde eu tenho isso? Artigo 8º da Constituição. E aí, você tem uma diferenciação interessante no parágrafo 4º, que diz o seguinte: o regime misto, você tem a composição de servidores estatutários, regidos pelo Estatuto, e os seletistas, regidos pela CLT. Como assim, Rebeca? Vem comigo que eu vou te falar a diferença dele. Deixa eu só apagar meu quadro. Peraí. Devem ter muita paciência comigo, né? Esperando apagar esse quadro aqui. Gente, pensa na primeira vez que eu dei esse quadro. Ai, já foi toda boa. Então vamos lá, ó. O que nós temos? Nós temos estatutários. Ah, escrevi errado, sim. Temos os estatutários e os seletistas. Diferenciação entre eles. Vamos ver os pontos idênticos e não. Concurso, estatutário, concurso para seletista. Estatutário, você tem um estágio probatório. No seletista, você não tem estágio probatório. Estatutário, você tem estabilidade, que deriva do estágio probatório depois de 3 anos. No seletista, você não tem estabilidade. Beleza? Se você tem um problema, direcionar a justiça no estatutário, justiça comum. Justiça comum. E nos seletistas? Justiça do trabalho. Esse aqui é um dos pontos mais, eu acho que, pelo que eu lembrando aqui, eu acho que são os mais que mais se diferenciam. Aqui você tem o estatuto como regime, estatuto dos servidores, por isso que chama estatutário. E nos seletistas você tem a CLT, contrato. Beleza? Eu acho que essas são as diferenciações é, mais notáveis, tá? Vamos voltar lá comigo, então, na tela. Então, os estatutários são nomeados para exercer um cargo público, não existe contrato, tá? Todos os direitos são fixados em lei. Seletistas, eles possuem emprego público, tá? São contratados e seus direitos e obrigações estão firmados em contrato, que é a CLT. Beleza? Vai estabelecer os direitos mínimos dele. Uhum. Beleza, né? Bom, partindo dessa questão, nós temos que, no artigo 18, que o município vai assegurar ao servidor uma licença, seja por motivo de doença do cônjuge ou de parentes até o primeiro grau. Aí aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha do que seria, tá? O primeiro grau, o segundo, o terceiro grau,
tá? Sempre tendo ali uma inspeção médica, obviamente. E aqui você tem, aplicando seus servidores municipais, os estatutários e também aos seletistas, a regra estabelecida no artigo 40. Como assim, Rebeca? Quando você fala de. Deixa eu apagar aqui. Quando você fala, pessoal, de um trabalhador, tem sua carteirinha assinada, tá? Então vamos lá, você tem aqui o Zezinho, bonitinho, teve a sua carteira de trabalho assinada, seu CPPS. Ele fica em qual regime? RGPS, que chamamos de Regime Geral de Previdência Social. Só que aí, o Mévio, ele é servidor público. Fica o caso dele, RPPS, que nós chamamos de Regime Próprio de Previdência Social. Então, aqui, para os trabalhadores com CTPS assinada, regime geral. Se eu falo de um servidor público, por exemplo, eu falo do regime próprio de previdência social. Beleza? Então, regime próprio de previdência do servidor, você tem um caráter contributivo e um caráter solidário. Você vai ter ali a contribuição no ente federativo, de servidor ativo, de aposentados e de pensionistas. Beleza? Exato. Bom, aqui, pessoal, vou dar uma puladinha por conta justamente do nosso tempo, tá? Beleza? Diferenciação de vencimento e remuneração. Vencimento, de acordo com a Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores e funcionários, vencimento é a remuneração pecuniária pelo exercício de cargo público. O seu valor é fixado em lei. Então, no vencimento, você tem ali o vencimento básico, o padrão, o valor é fixado em lei, é o salário do servidor público e é irredutível. Já a remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias e pode ser redutível. Gente, a tela que eu pulei aqui, deixa eu voltar se vocês quiserem tirar um print, tá? Fica à vontade. Lembrando que se você quiser, você pode adquirir todo esse material aqui por um valor único de R$ 10 para poder ajudar no canal e todas as aulas são gratuitas, tá? Bom, outro ponto do artigo 20 que eu acho interessante abrir o quadro. Estágio probatório. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é esse estágio probatório. O Zezinho, muito feliz, só que carinha ruim, né, gente? Finge que ele tá feliz. O Zezinho foi aprovado, que bonitinho, nomeado, barará, barará. Beleza. Vai passar por um período que nós chamamos de estágio probatório. Onde eu tenho estágio probatório sendo garantido? Artigo 41 da Constituição Federal. O estágio probatório, ele antecede a, deixa eu ver aqui, a estabilidade. Então, ele antecede a estabilidade. Beleza. Essa parte que entendeu? Beleza? Beleza. Ok. Esse estágio probatório, de acordo com o artigo 41 da Constituição, ele tem um período de 3 anos. Antigamente, você tinha um período de 2 anos de estágio probatório. Hoje você tem 3 anos. Esse estágio probatório é o efetivo exercício, que menciona o artigo 41 da Constituição Federal, tá? Esse estágio probatório, pessoal, o que você tem nele? Deixa eu ver aqui se está certinho, certinho a gravação.
São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. O que é esse efetivo exercício? Estágio probatório. Servidores nomeados para cargo de efetivo em virtude de concurso. Beleza. O servidor público que já tem estabilidade, ele pode perder o cargo? De alguns alunos, inclusive, me perguntam isso. Rebeca, o Zezinho, ele já tem estabilidade. O Zezinho pode ser exonerado? Uhum, pode. Pode ser por uma sentença judicial que transitou em julgado, ou mediante um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho é o prazo que o servidor passa ali durante o estágio probatório. Rebeca, como que eu vou gravar para minha prova quando que o servidor estável pode perder o cargo? JTS, sentença transitada em julgado. PA, processo administrativo. PAPD, procedimento de avaliação periódica de desempenho. Pode tirar um print, fica à vontade. Beleza? Exato. Bom, vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Vocês também tirarem um print se vocês quiserem, tá? Franjinha, para de mexer no computador, meu amor. Gente, e ele tá caindo aqui da mesa. E aí, quando cair, vai. Gente, seguir até um grude comigo. Mas, enfim, vamos lá. Bom, falamos um pouquinho da estabilidade. Beleza. Então, fica aqui se você quiser saber um pouquinho acerca, artigo 41 da Constituição, da de estabilidade. Fica aí para vocês. Isso aqui tudo já falamos, né? Mas se você quiser, depois dá uma olhadinha, beleza? Olha que interessante a súmula do STF, a súmula 22. Fala o seguinte, ó. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Como assim? Zezinho pode estar no estágio probatório, mas o cargo dele pode ser declarado extinto ou desnecessário. Beleza? Exato. Chegando para o sol, senão depois eu não enxergo nem minha tela. Tá? Beleza? Exato. Bom, vamos treinar algumas questões? Bora lá, galerinha? Assinale a alternativa correta os moldes da Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes. Letra A. Pode o município instituir ou aumentar tributo, não podendo nos casos que decreto não estabeleça? Decreto? Eita, errado. B. A lei assegurará aos servidores da administração direta e indireta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder ou ente servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho? C. É vedada a associação profissional sindical? Não é vedado, não. Nós vimos lá, né? O artigo 8º da Constituição. Beleza? Nossa, que letrinha feia aqui, gente. Artigo 8º. D. É vedado ao município manter publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, assim como a publicidade do qual contém nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal. Letra E. São estáveis após 2 anos? Não, gente. Era 2 anos, agora são 3 anos. Letra D. Belezinha? Preencha a lacuna abaixo de acordo com o artigo 26 da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes. O município garantirá a aplicação da licença maternidade por quantos dias? A servidora gestante, bem como a licença paternidade no mínimo, tantos dias, com vencimentos integrais. E aí, qual que você acha que preenche a lacuna? O 120, no caso aqui, né? Para a maternidade, 120 e para a paternidade, sim.
Cargo declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento no outro cargo, certo ou errado? Certo, artigo 20. O que é isso, disponibilidade, Rebeca? Vamos supor, peraí, vamos supor, esse aqui é o seu Zé. Seu Zé estava ocupando o cargo A. Porém, o cargo A, ele foi declarado extinto. Pena, né? O que vai acontecer com o seu Zé? O que vai acontecer com o seu Zé? Alternativa A. Seu Zé será expulso da administração. Alternativa B. Seu Zé será colocado em disponibilidade. Alternativa C. Seu Zé desistirá da administração, pegará suas malinhas e irá embora. Alternativa B. Ele vai ficar em disponibilidade. Até que o seu Zé ele venha ser aproveitado em outro cargo. Ó, seu Zé, aqui, ó, o cargo B está precisando de alguém. Vem pra cá, seu Zé. É tipo isso. Beleza? Ele vai ser reaproveitado em outro cargo. Fechou? Bom, disponibilidade. Acerca da estabilidade, é correto afirmar que, como condição para aquisição de estabilidade, é facultativa a avaliação especial de atendimento, desempenho? Não tem como uma água. É facultativa? Eita! Hum. Ué, 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 ué. É obrigatória, galera. Não é facultativa. A avaliação especial de desempenho é o requisito essencial, beleza? Bom, gente, o que que eu vou fazer? Já batemos aqui mais de uma hora. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá com vocês para a Lei 82 de 2011. Porque nós já temos aqui uma hora. Mas lembrando que todas as aulas, elas estão aqui no canal. Inclusive, as aulas de alteração do edital. Beleza? Show? Até mesmo por conta da minha saúde, eu vou passar com vocês, ver se a gente fica mais uma horinha para poder fechar. Pode ser? Beleza? Mas, se você quiser ter esse material com você, é só você colocar aqui no comentário, ah, professora, eu quero ver esse material para eu poder fazer uma revisão. Você paga R$ 10 por todo o conteúdo, deu acho que quase 400 slides ou mais, por aí. Tá? E você pode comprar, ter como revisão, ou vai voltando às aulas, vai dando uma olhadinha, tá? Bom, no 82, nós vamos ter aqui acerca dos requisitos básicos para investidura em cargo público. Vamos ver, então? Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Segundo, gozo dos direitos políticos. Terceiro, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarto, nível de escolaridade exigido para o exercício do quarto cargo. E o último, a idade mínima de 18 anos. Aí você pode perguntar, beleza, Rebeca, você falou aí, né? Nacionalidade brasileira. Vai um nome em inglês aí, gente? O Morsh. Morsh. Ele é americano. Ele não pode investir em cargo público? Tic-tac, tic-tac. E aí? Pode. Nada impede. Mas você vai ter os requisitos estabelecidos em lei. Beleza? Exato. Vamos lá. Aptidão física e mental. E aí eu te pergunto. Vamos supor. Tá falando aqui, ó. Vamos ver. Nível de escolaridade. Tá. Supor que o cargo exija superior em direito, por exemplo. Aí você vai falar assim: não, não aceito. Não aceito, porque o artigo
5º da Lei 82 de 2011 não me falou que eu preciso ser cursado em direito para poder exercer esse cargo, não. Não aceito mesmo. Pode parar com essa palhaçada. Hum. E aí eu venho e falo assim, olha, amiguinho, parágrafo único do artigo 5º fala o seguinte, que alguma outra atribuição que venha justificar aquele cargo pode ser exigido. Como é que é? É. As atribuições do cargo podem justificar a existência de outros requisitos. Então, a atribuição do cargo que você quer prestar, advogado, procurador, por exemplo. Poxa, a atribuição de procurador, você precisa ser bacharel em direito. Concorda comigo? É uma exigência que a lei vai te exigir. Beleza? Agora, artigo 6º. O provimento dos cargos públicos, ele vai se dar mediante o auto da autoridade competente. Certo? Aí eu te pergunto, investidura em cargo público ocorre como? Ocorre com a posse. Ocorre com a posse. Aí, fica algumas peculiaridades. Aí você pode falar, Rebeca, eu não entendo algumas coisas, não. Vamos lá. O que é agente público? O que é particular? Colaboração com o Estado? O que é servidor estatal? Agente público é aquele que exerce uma função política, exemplo, no MP. Agora, já os particulares, em colaboração com o Estado, é o mesário. Ele é um particular que está colaborando com o Estado, jurado, tribunal do júri. E os servidores estatais? São os temporários, os seletistas e os estatutários. Eles são servidores estatais, beleza? Tipo, aí você fala, Rebeca, eu vejo muito falando de provimento. Provimento, 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 provimento. O que é provimento originário? O que é provimento derivado? O que é isso? Vamos abrir o quadrinho. Vamos lá. Nós temos dois tipos de provimento. Um deles é o provimento originário. O segundo é o provimento derivado. O que é isso? Continua sem entender. Calma, que pressa. Provimento originário, só assim. Zezinho, todo feliz da vida, contente, alegre, sorridente, porque ele foi aprovado no seu concurso público. Primeira vez que ele tem contato com a administração. O Zezinho nunca teve contato com a administração antes, ele nunca trabalhou na administração. Nomeação. Mas agora vamos para o provimento derivado. Derivado é quando você tem a segunda investidura. É o quê? Mévio, feliz e contente, exercendo seu cargo público. Só que o seu cargo é declarado extinto. Mévio, muito chateado, porque o sonho dele sempre foi, né, exercer o seu cargo, ficou ali poucos dias, poucas semanas. E aí Mévio fala assim, poxa, exercer meu cargo com tanta felicidade. Beleza. Mévio é posto em disponibilidade. Só que aí um dia, um belo dia, Mévio, ele sabe, né, ele chama o Mévio porque um outro cargo ali, o que estava ocupando foi exonerado. E o cargo ficou vago, vacância. Aí falam, Mévio, venha exercer este cargo. Beleza. Opa, tô bem inspirada hoje nas historinhas. O Mévio, então, ele tem um aproveitamento. Por quê? Porque aproveitaram o Mévio em outro cargo. Segunda forma de investidura no cargo, porque ele já faz parte da administração. Ele só estava ali esperando, né, uma possibilidade de ele voltar, mas ele já faz parte. Entendeu a diferença? Ok? Bom, quais são as formas de provimento, então? O provimento originário, você tem a nomeação, e o derivado, você tem a promoção. Então, o Zezinho foi promovido, subiu de patamar. Ou a readaptação.
Zezinho sofreu um acidente, ele vai ter que ser readaptado a um cargo compatível com as suas limitações. Reversão, reintegração, aproveitamento ou recondução. Beleza? Bom, nomeação, primeiro provimento. Promoção, provimento derivado vertical, porque você tem uma promoção. Readaptação é quando o servidor sofre alguma limitação, ele é readaptado para assumir um outro cargo. A reversão é quando você tem a volta do servidor aposentado. Reintegração é a volta do servidor que havia sido demitido, só que a sua demissão foi anulada. O aproveitamento é se o cargo do servidor estável for extinto, ele fica em disponibilidade, tá? Ou declarado desnecessário. E a recondução é a volta do servidor ao cargo anterior, beleza? Isso. Bom, acerca da nomeação. A nomeação é feita em caráter efetivo e também ela pode se dar em cargos de comissão, beleza? Aqui fala do concurso público, o artigo 12 ele é sempre muito cobrado, tá? O concurso público tem a validade até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí vem as bancas, né? O concurso público tem validade de 2 anos, não podendo ser prorrogado? Pode ser prorrogado, criatura. Beleza? Bom, já coloquei aqui para vocês a diferenciação dos estatutários, seletistas, tá? Vão ir passando aqui com vocês acerca da posse. A posse, como que ela se firma? Pela assinatura do termo, ok? Você tem ali as competências, os deveres e as responsabilidades do cargo, porque o cargo, pessoal, ele deriva junto com atribuições. Então, por exemplo, eu sou professor. Quais são as minhas atribuições como professora? Quando eu decidi ser professora, eu já sabia o que eu deveria fazer. Então, graças a Deus, eu leciono mais uns 2 anos. Então, eu sei que eu teria que fazer material. Eu sei que, por exemplo, que eu deveria responder aluno. Eu sei que eu tenho que tirar um tempo para responder o pessoal. Eu sei que eu tenho que tirar dúvidas, responder comentários, dar o suporte. Então, perceba, e aqui tá ficando escuro. Perceba, eu já sabia das minhas atribuições. Então, junto com a minha atribuição de professora, vem as responsabilidades, tá? Belezinha? E aqui tá ficando escuro, gente. Belezinha? Fechou? Show. Bom, a posse ela ocorre 5 dias úteis contados da publicação do ato de provimento, tá? E em casos especiais, excepcionais, tá? Esse prazo de 5 dias pode ser prorrogado por igual período uma única vez, então mais 5 dias, beleza? Bom, você só tem posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, beleza? Outra coisa que, ai, gente, eu amo, que é muito falado em prova. A posse não poderá ocorrer mediante procuração, certo ou errado? Errado. A posse pode ocorrer mediante uma procuração. E as bancas não vão falar que a posse não pode ocorrer mediante procuração. Pode. Posse pode ocorrer mediante procuração. Beleza? Bom, e aí no ato da posse, o servidor lá, né, o Zezinho, ele tem que apresentar uma declaração de bens e a declaração no exercício se ele exerce outro cargo, tá? A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica, conforme os critérios estabelecidos pela administração, e só pode ser empossado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para exercer o cargo, beleza? Bom, falamos mais atrás. E o estágio probatório tem a duração de 3 anos para que o Zezinho venha adquirir estabilidade. Fechou. Só que dentro do estágio probatório, você tem o que nós chamamos de avaliação do desempenho do cargo. Beleza. O Zezinho está em estágio probatório. Só que o Zezinho, ele é observado em alguns pontos. Não é simplesmente um estágio probatório. Ele é analisado em alguns requisitos. Zezinho é assíduo? É. Ponto de confiança. Voto de confiança. Poxa, mas o Zezinho não é disciplinado. Quê? Ih,
Disciplina é um dos fatores que são observados durante o estágio probatório, entendeu? Postura ética, compromisso, dedicação, responsabilidade, eficiência do trabalho, qualidade do trabalho e capacidade de iniciativa. Então, gente, quando a pessoa é aprovada no concurso, não é simplesmente, ah, acabou. Não, você tem ali coisas a serem observadas, você tem ali uma comissão para isso, para observar aquele servidor. Não, não é simplesmente fui aprovado. Que a ação no cargo público, ela não vai delimitar se o Zezinho é ou não eficiente para o cargo. Beleza? Bom, ah, acerca da estabilidade, então, quando que ele fica estável? Após completar os 3 anos, beleza? Falamos isso já. Agora vem um ponto muito importante. Vamos falar de vacância. O que é vacância, Rebeca? Vamos saber o que é vacância. Vacância, gente, nada mais é que vago, ou seja, cargo, vago, cargo vazio, cargo sem ninguém. Então, quando você tem a vacância, você tem um cargo que está vazio. Exemplo. O Zezinho não, tá? O fulaninho, eu vou ficar citando nomes, né, gente? Fulaninho faleceu. Fulaninho, fulan, fulaninho exercia o cargo B. Fulaninho falece. O cargo falece junto com ele? E aí? Não, o cargo vai permanecer. Quem faleceu foi o servidor. Só que aí o cargo vai ficar o quê? Vai ficar vazio. Quem ocupava faleceu, entendeu? Só que aí a legislação te traz os casos em que você tem a vacância. Primeira delas, a exoneração. Então, quando o servidor é exonerado, gente, o cargo dele fica o quê? Vago. Demissão, mesma coisa. Promoção, Zezinho foi promovido, o cargo que ele ocupava antes está vazio. Readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo ou falecimento. Falecimento seria o caso mais fácil de se gravar. O cargo ficou vago, fulaninho faleceu, tá? Cansa nada mais é do que a desocupação do cargo. O cargo que estava ocupado, ele fica vago, fica vazio, fica sem ninguém. Beleza? Deixa eu... Pronto. Bom, se falo de exoneração, ela pode se dar em 2 casos. Tanto a pedido do servidor, então o Zezinho pediu para ser exonerado, ou de ofício, quando a própria administração pública exonera. Aí eu te pergunto, quando que a administração pública vai poder exonerar? Quando as condições do estágio probatório não forem satisfeitas. Poxa, peraí, o Zezinho ele não satisfez as condições do estágio probatório, por que eu vou continuar com o Zezinho aqui? Ou o Zezinho não tomou posse. Não, minto. Zezinho tomou posse. Só que o Zezinho não entrou em exercício depois da posse. Mas não, sim. Zezinho, você não entrou no exercício no prazo determinado, tá? E aqui, a exoneração, no caso de função de confiança, pode ser a juiz da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Bom, pessoal, vou ir pulando aqui alguns materiais para vocês, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos resolver algumas questões? Vamos resolver algumas questões. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que daqui pra frente eu vou resolver questões com vocês, tá? Como eu falei com vocês, eu tô. Deixa eu tomar mais uma água. Só um minuto, gente. Eu vou resolvendo as questões agora, pra gente poder fechar a aula, tá? A gente pode fazer assim, pra gente poupando o nosso tempo. Pode ser? Pra também não ficar muito puxado pra vocês. Mas, gente, todas essas aulas, elas estão no YouTube, tá?
E se vocês quiserem, é só vocês pedirem aqui que eu ainda estou disponibilizando o material. Como eu falei para vocês. Só colocar aqui nos comentários, professor, eu quero o material. Eu vou te mandar as informações e aí o material é seu, tá? Valor único de R$ 10, o material é seu. Só que todas as aulas são gratuitas. Se der tempo, volta e dá uma olhadinha nas aulas. Pode ser? Bom, a respeito do modo de ingresso em cargo ou emprego público no Brasil, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que, letra A, o prazo de validade do concurso será de no máximo um ano, prorrogar por um ano de cada vez? Não, 2 anos. Errado. B. Os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, apenas podem ser preenchidos por servidores públicos efetivos, ao contrário das chamadas funções de confiança? E aí, o que você acha? C. O ingresso em cargo público exige prévia aprovação em concursos públicos de provas e títulos, exigência não aplicável em empregos públicos? Mentira, porque os seletistas são CLT também precisam prestar concurso. D. Aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, desde que durante prazo improrrogável previsto no edital do concurso? Ou letra E. Os empregos públicos, por não gozar de estabilidade com servidores públicos, são demissíveis ad nutum, ou seja, uma das partes, não sendo necessária motivação? Claro, tem que motivar a decisão. Letra D. Por que não é letra B? De bala. Porque você tem nas funções de confiança um cargo que você precisa ter o servidor estável, tá? Bom, no tocante à readaptação do servidor público titular de cargo efetivo, o texto constitucional estabelece que ela, letra A, deve ser compatível com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física, não se aplicando nas hipóteses de limitação de ordem mental? Errado. Essa compatibilidade é tanto física quanto mental. B. Será efetivado em cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação do servidor e permanecerá ainda que venha a se recuperar? E aí, o que você acha? C. Determina que o servidor possui habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino mantida a remuneração do cargo de origem? D. Deve ser compatível com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, devendo o servidor comprovar mensalmente a sua incapacidade? Ou letra E. Exige que o servidor possua habilitação e nível de escolaridade compatíveis com o cargo de destino, podendo o servidor escolher a qual cargo irá receber a remuneração. Ih, Rebeca, puxou essa, hein? Gente, letra C, tá? Eu tenho que ter escolaridade também observada mesmo no caso de readaptação. Fechou? Artigo 37, parágrafo 3. No contexto de administração de recursos humanos na área pública, a investidura. Tratando-se do ato de preenchimento de cargo ou emprego público com a designação do seu titular, assinar a alternativa que apresenta corretamente alguns dos requisitos para investidura no cargo ou emprego público da União, autarquias e fundações. Letra A. Ser brasileiro nato, usar os direitos políticos, ter nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 21 anos, o que você acha? B. Possuir nacionalidade brasileira, ter competência técnica demonstrada em concurso, não é o concurso que vai estabelecer. E aqui você tem 18 anos, tá? C. Residir em território nacional? Pediu isso? Não. E nem 20 anos. D. Residir em território nacional? Não. Letra E. Possuir nacionalidade brasileira, apresentar quitação das obrigações militares e eleitorais e ter idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Beleza? Beleza. Apolo é servidor público, ocupante de cargo efetivo e veio a sofrer um acidente que gerou seu afastamento por motivo de licença médica, mas tendo sido liberado posteriormente para retornar ao trabalho, não obstante,
tenha ficado com incapacidade mental. Então, a Apolo, ele sofreu um acidente e ele ficou ali, infelizmente, com uma incapacidade mental. Então, nessa situação, segundo o disposto na Constituição, é correto afirmar que, atendidas as demais exigências do texto constitucional, o que vai acontecer com ele? Ele terá direito à readaptação para o exercício do cargo, de outro cargo, compatível com a sua limitação, enquanto permanecer nessa condição com a remuneração do novo cargo? B. Ele não vai poder retornar ao cargo público? E aí? Poxa, é claro que ele vai poder. Um bichinho aqui, gente. Claro que ele vai poder retornar. C. Poderá ser readaptado para o exercício de um novo cargo, compatível com a sua limitação, enquanto permanecer nessa condição, mantida a remuneração do cargo de origem? Ou letra D. Deverá retornar ao mesmo cargo que ocupava? Não, gente, vai voltar ao mesmo cargo, sendo que ele sofreu ali? Não, não. Letra. Engenhar, não mexe com o computador, menino. Letra C de certo. Beleza? No que concerne ao provimento de um cargo público, é correto afirmar que, letra A, o provimento derivado está presente na reintegração judicial. B. A posse é o ato administrativo de investidura que materializa o provimento? Ih, não é. Nomeação. C. O provimento é fato administrativo que materializa a nomeação? D. A materialização da posse ocorrerá por meio de provimento? Ou letra E? A promoção não é considerada uma forma de provimento. Letra A. Você tem uma reintegração, provimento derivado, porque tem a segunda forma de provimento, beleza? Bom, aqui tem, tá? O que é certo, porque é errado. Vou fechar aqui para vocês. Pode deixar o print. Bora lá, então. A respeito dos servidores públicos estatutários, essa é a alternativa correta. Letra A. O regime jurídico dos servidores estatutários não pode ser alterado de forma prejudicial aos agentes públicos que estejam no exercício da função pública. B. Os ocupantes de emprego público não dispõem de estabilidade no exercício? E aí, o que você acha? Vimos que sim. Os ocupantes de emprego público não têm estabilidade, por isso que, né, foi interessante batermos naquela tecla, tá? A contratação por tempo determinado não é admitida pela Constituição? B. É admitida em períodos exclusivamente eleitorais? C. É admitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público? D. É admitida em qualquer caso ou circunstância? Ou letra E? É admitida e depende unicamente da discricionalidade do administrador público? Letra C. É admitida para atender necessidade temporária e excepcional. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver aqui mais questõezinhas. Vamos ver aqui, seu encontro, seu encontro. Deixa eu ver aqui. Então, na verdade, verdadeira, encontrei que determinado servidor público no exercício de suas atividades e com mais de 5 anos de carreira tem conhecimento do desvio de recursos públicos, que ocorre no seu setor de atuação com a conveniência do seu superior hierárquico. Ao denunciar o esquema, seu superior hierárquico determinou a abertura de PAD, processo administrativo, no qual foi determinada a sua demissão. Em decisão judicial, conseguiu invalidá-la, ou seja, converteu. Considerando a Constituição Federal, é correto afirmar que o servidor público será compensado, reintegrado, aposentado, dispensado ou promovido. Reintegração, ele vai voltar, beleza? Nos termos do texto constitucional, a avaliação especial de desempenho do servidor público do estágio probatório. Letra A. Só um minuto, gente. Poderá ser dispensada quando o servidor comprovar que está apto ao serviço público? Não. Avaliação especial de desempenho é para qualquer servidor, beleza? Que é ele que vai distinguir se está ou não apto. B. Deve ser realizada pelo superior hierárquico imediato ao servidor?
C. Deverá ser feita semestralmente para que o servidor seja confirmado na carreira? D. Será também aplicado ao servidor ocupante de cargo em comissão? Ou letra E. É condição obrigatória para a aquisição de estabilidade do servidor? Letra E. Porque eu tenho estabilidade, o estágio probatório é essencial. Para que eu tenha estágio probatório, eu preciso ter avaliação de desempenho. Nos moldes do artigo 141 da Lei Complementar 82 de 2011, a ação alternativa é incorreta. Então, estamos procurando aqui a maçã podre, a errada. São deveres do servidor. Letra A. Observar as normas legais e regulamentares. B. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas e protegidas em sigilo. C. Cumprir as ordens superiores, inclusive quando ilegais? Oxi, que trem estranho é esse? Claro que não. Se o meu superior me manda fazer algo errado na administração, vou fazer? Não. A representação contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Certo ou errado? Certo, ampla defesa sempre assegurada, visto que é um princípio constitucional. A ação alternativa correta de acordo com o afastamento do servidor nos moldes da Lei Complementar 82 de 2011. Letra A. A autoridade competente poderá determinar o afastamento preventivo do servidor até 60 dias, para que este não venha influir na apuração da falta cometida. B. Fim do prazo de 90 dias do afastamento preventivo do servidor, o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão todos os efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo não esteja concluído. Ou letra C. É vedado prolongar o afastamento da decisão final do processo administrativo? Ou letra D. Todas estão corretas. Letra B. Beleza? Bom, pessoal, a Lei 83, como eu falei para vocês, eu coloquei ela em algumas aulas, tá? Acho que foram 3 aulas, eu acho que foram 2 ou 3 aulas, tá? Que eu coloquei para vocês, então já está aqui no YouTube. Bom, foi uma aula até rápida, porque realmente, inclusive eu fiquei pensando, não, será que eu vou conseguir gravar? Eu espero que esse pouco tempo aqui tenha ajudado vocês, tá bom? Tive que realmente dar essa acelerada. Eu estou falando aqui, mas ao mesmo tempo que eu falo, estou uma dor muito grande aqui, sabe? Por conta da gripe, então por isso que eu até acelerei um pouquinho, tá? Dá pra vocês verem. 2 litros de água. É muita coisa, gente. Mas eu queria fazer uma coisa, independentemente da sua religião, tá? Eu queria fazer a oração do Pai Nosso. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vai em paz para a sua prova. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todos sempre. Vai em paz para a sua prova. Já deu tudo certo. Jogue para o lado toda ansiedade, toda dúvida. Você se esforçou, você fez o seu melhor, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, só deixar seus comentários aqui. Se quiser também, eu deixo sempre o WhatsApp do curso disponível, quiser mandar uma mensagem, tirar dúvidas. Tá? E se você quiser o material, é só colocar aqui. Por favor, coloque no comentário. Estive até o final, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. E o Freudinha também tá dando um tchau pra vocês. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau.